Olá, hoje é quarta-feira, 16 de abril de 2025. O grupo de conjuntura está aqui reunido mais uma vez para o seu podcast. Dessa vez, nós vamos deixar de falar aqui sobre Trump ou sobre os assuntos domésticos, né? Tem sido assuntos muito frequentes no podcast e na imprensa, né? Porque hoje vamos falar de Argentina. Porque a Argentina fechou aí um acordo com o Fundo Monetário Internacional e teve pelo menos duas grandes surpresas. A primeira é que foi um acordo fechado num prazo muito curto e com um volume de recursos, 20 bilhões de dólares, acima do que se esperava. E a segunda surpresa é que o acordo contempla uma banda cambial, né, uma mudança no regime de cambial para um regime de bandas, a banda indo de 1.000 pesos a 1.400 pesos, né, o ponto central sendo, portanto, 1.200. Isso dá uma variação para cima ou para baixo de quase 20%. Que é uma banda muito larga pela experiência passada, internacional, e coloca o regime muito mais próximo de um regime de flutuação por esse aspecto do que em outros casos de experiências passadas em outros países. E então, quando entrou em vigor o novo regime cambial, que entrou junto também com a liberalização cambial, né, com o fim de controles cambiais rígidos que existiam, o que se esperava era um grande salto na taxa de câmbio, uma certa instabilidade cambial, financeira, e o que a gente viu no dia seguinte e nos dois dias seguintes foi um mercado se comportando muito bem. Então, eu queria aqui aproveitar o nosso colega aqui de grupo de conjuntura, Lixa, que é o Antônio Lixa, que é argentino-brasileiro, para comentar não só o acordo, mas o que essa reação dos mercados também e as perspectivas que se abrem para a Argentina no futuro, para a economia argentina no futuro próximo, né? Em função dessa nova realidade. Lixa, a palavra é com você. Obrigado, Francisco Eduardo, tá? Bom, sexta-feira passada, dia 11 de abril, foi anunciado pelo governo argentino, não, o acordo assinado com o Fundo Monetário, tá? Na verdade, esse acordo já estava sendo esperado há mais de 2 semanas, tá? Então, vou falar um pouquinho do contexto anterior ao acordo. Eh, Durante o verão, digamos, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, a taxa de inflação na Argentina continuou caindo, o nível de atividade estava se recuperando bem, tá? E existia uma certa estabilidade financeira, tá? Mas o que a gente começa a ver desde o final do mês de março, não, no final do verão lá na Argentina, uma certa instabilidade no mercado de câmbio, tá? Aumentou muito a demanda de dólar por vários motivos, tá? Na Argentina e obrigou o Banco Central da Argentina a fazer intervenções, não? Intervenções que mais ou menos eram por volta de 200 milhões de dólares por dia. Todo dia o Banco Central vendia um montante de 200 milhões de dólares. Em 3 semanas ele vendeu acima de 5 bilhões de dólares. Consequência desse sangramento das reservas, num contexto de câmbio administrado, não? Você tinha um mercado oficial de câmbio, tá? Que até o mês de fevereiro o câmbio oficial se desvalorizava 2% ao mês, mas a partir de março começou a ter um crawling back de só 1% ao mês,
e esse crawling de 1%, $1, que no mercado oficial estava a 1.070 pesos, estava sendo como, estava começando a ser atacado. De fato, os mercados paralelos, os mercados financeiros, como o de contado com liquidação, o MEP e outros mercados, começaram a sofrer uma pressão altista e a brecha cambial começou a se abrir, não? A diferença entre o dólar financeiro e o dólar oficial estava se abrindo, apesar do Banco Central intervir também nos mercados financeiros para conter a brecha. Então, nesse contexto de grande incerteza sobre o regime cambial que tinha sido implementado desde o ano passado, começou a ser proposto um novo acordo com o Fundo Monetário, com novos recursos sendo disponíveis, e, na verdade, mais ou menos durante 3 semanas, digamos 2 a 3 semanas, o mercado argentino sofreu as pressões no mercado de câmbio e teve essa perda do Banco Central da Argentina de 5 bilhões de dólares. Tá? Mas, como Francisco Eduardo destacou, o acordo supõe novos recursos por parte do Fundo Monetário, tá? Por parte do fundo, parece que o montante é de 20 bilhões de dólares a serem desembolsados neste acordo, tá? Tinha muita discussão, o ponto central não era tanto o montante, mas quanto que seria dado de forma imediata, tá? E foram entregues, já foram pagos ontem entraram nas reservas do Banco Central Argentina 12 bilhões de dólares. Então a gente já tem esses 12 bilhões de dólares. Agora, no mês de junho, será um novo aporte de 5 bi e no final do ano o restante. Por outro lado, também foi estabelecido que outros órgãos multilaterais, como o Banco Mundial, o BID e a CAF, vão fazer aportes, provavelmente também junto com o Fundo Monetário no final do ano, e existirá também um aporte adicional dos bancos privados, uma espécie de repo, no montante de 2 bilhões de dólares no final do ano. Tá? Então, com todos esses desembolsos ao longo do ano, deve superar os 32 bilhões de dólares, não? Entraria nas reservas argentinas. Tá? Existia também uma discussão sobre quais seriam as condicionalidades que seriam estabelecidas por parte do Fundo Monetário para a realização desse acordo e, especialmente, qual seria o novo regime cambial. Tá? Francisco Eduardo já destacou que o novo regime cambial é uma banda bastante larga, uma banda cambial bastante larga, mais larga do que habitualmente se estabelece, mas também com outro elemento pouco comum, que se permite as intervenções do Banco Central intrabanda. Ou seja, o Banco Central da Argentina pode comprar ou vender dólar, ainda que ele não esteja nem no teto de 1.400, nem no piso de 1.000. Tá? Esses valores também vão ser corrigidos mês a mês, mas tem um piso. Tá? Isso é basicamente porque existe uma meta que foi estabelecida para o Banco Central de aumentar suas reservas de dólar até o ano que vem. Tá? Na verdade, este ano o Banco Central vai ter que comprar quase 12 bilhões de dólares no mercado, não? Ou seja, e até junho tem que comprar 4 bilhões de dólares. Tá? Então, ele só poderia comprar se estivesse no piso, não numa banda tradicional, mais ortodoxa, não? E pode ser que não chegue no piso. Então, o Banco Central vai comprar, tá? Acho que provavelmente hoje ou amanhã ele vai começar as compras de esse montante de essas intervenções, esperando ver como que o mercado se coloca, porque ele tem que comprar até agora, o mês de junho, 4 bilhões de dólares, e no segundo semestre tem que comprar mais 7, 8 bilhões de dólares, tá? Porque temos metas de reservas, tá? O Banco Central da Argentina precisa ser capitalizado porque está tendo reservas líquidas negativas, não? Ou seja, o que ele tem de bruto, de reservas brutas, o montante que deve estar abaixo de 30 bilhões de dólares é inferior aos encargos que ele teria ao longo dos próximos 12 meses, tá? Então, por essa razão, foi colocada essa meta, tá?
Por outro lado, uma coisa que também foi estabelecida é que foram levantados muitos os controles de capitais. Foram levantados todos os controles de capitais para pessoas físicas. Todas as pessoas físicas hoje podem fazer qualquer operação em dólar, comprar ou vender no mercado único, ou seja, já não existe mais um mercado oficial, nenhum mercado financeiro. Claro que existem mercados atacadistas, minoristas, como acontece em toda parte do mundo, mas em princípio estamos tendo um mercado mais ou menos unificado de dólar e as pessoas físicas hoje em dia já não têm nenhum controle de capital. Mas o controle de capital para pessoas jurídicas continua, né? Foi só liberado uma parte deles, mas, por exemplo, algumas empresas não podem comprar dólar para enviar lucros e dividendos para o exterior, tá? Na verdade, existe um estoque grande de lucros e dividendos que não foram enviados para o exterior nos últimos 6 anos, desde 2019, tá? E esse estoque de lucros e dividendos que não foram enviados para o exterior, por causa desse controle de capital, continuam valendo, tá? Mas se permite que os lucros e dividendos que vão ter este ano possam ser remetidos depois para o exterior. Ou seja, se libera o fluxo, mas não o estoque, assim como um outro conjunto de ações. Por outro lado, bom, a reação do mercado foi, eu acho, muito positiva, foi muito bem avaliada, tal, foi uma liberalização, provavelmente, em termos de tranquilidade e estabilidade, das mais organizadas que a gente possa ter na história econômica. Nesse sentido, foi muito bem comportado. Os dólares financeiros que estavam a 1.380 reais na sexta-feira passada, claro que num contexto de muito estresse na sexta-feira passada, caíram para quase 1.200 pesos, ou seja, caiu de 1.380 na sexta-feira, os dólares financeiros, que eram negociados de forma livre, para 1.200, ou seja, que as pessoas que compraram sexta-feira perderam muito dinheiro, tá? Na verdade, sexta-feira passada, o Banco Central da Argentina vendeu 400 milhões de dólares em um único dia, mais de 400 milhões de dólares, tá? Mas, por outro lado, o dólar, comparado com o dólar oficial, que estava a 1.080, ele passou de 1.080 para 1.200. Então, tem uma desvalorização de aproximadamente 11% sobre o valor pago pelos importadores. Ou seja, se você olha para o que os importadores pagavam sexta-feira, compravam, não? Quando eles compravam, pagavam 1.080, agora estão pagando 1.200, representa mais ou menos esses 11%, que é agora começa a discussão sobre em que medida esse aumento que tem no dólar para importador possa ser trasladado a preços, tá? Então temos esse é, é, é claro que a discussão sobre quanto que é o coeficiente de repasse é sempre bastante incerta, depende de um conjunto de condições. Eu acho que o tema central que está se discutindo na Argentina é o problema da credibilidade, tá? Ou seja, o banco, o resultado do programa tem tido tanto sucesso, não? O dólar financeiro cai de 1.380 para 1.200, basicamente porque existe bastante credibilidade, basicamente no controle fiscal, tá? Foi estabelecida uma meta fiscal dentro do acordo com o Fundo Monetário, não? Um superávit primário de 1,4% do PIB, tá? Que está sendo cumprido. Na verdade, pode ser que o governo de Milei tenha um superávit primário superior a 1,4% do PIB, tá? Então, isso é uma meta. E, por outro lado, tem um forte controle também da base monetária, tá? Então, existem poucos pesos na economia argentina e isso tem ajudado a tranquilizar o mercado de câmbio, tá? De qualquer forma, deve existir algum repasse desse 11% a mais que está acontecendo por causa dos importadores. Os números que se tem hoje, que os principais analistas destacam, é que esse coeficiente de repasse pode ser de 40%. Ou seja, mais ou menos dos 11% de desvalorização devem se trasladar a preço nos próximos meses, num montante total acumulado de mais ou menos 4,5%. Ou seja, uma inflação adicional de 4,5%, tá? Que é uma inflação relativamente baixa, adicional baixa,
tá? Porque lembremos que no mês de março, a inflação do único mês de março foi 3,7. A inflação se acelerou na Argentina, aumentou muito, basicamente, o preço de alimentos e de alguns serviços. Ou seja, temos uma inflação que hoje está, que no começo do ano estava mais próxima de 2%, não? Mas ela se acelerou em março para 3,7%. E se espera que para este mês de abril e para o mês de maio, não? E provavelmente para o mês de junho, essa inflação fique acima de 4%, ou próxima de 5% mensal. Então, isso significará que teremos um pequeno rebrote inflacionário, nada muito dramático para o que é a realidade argentina, mas de qualquer forma está começando a se discutir essa história. É claro que nesse contexto o Banco Central já aumentou a taxa de juros, estamos tendo uma taxa de juros real muito maior agora, a partir de segunda-feira, para evitar essa arbitragem entre o câmbio que pode acontecer com o câmbio e os depósitos em pesos, tá? Então, basicamente aumentou a taxa de juros em pesos para controlar qualquer possibilidade de que o dólar comece a aumentar, o que significa de que não se vê pressões altistas na taxa de câmbio na Argentina, tá? Então basicamente o cenário que se tem pela frente é um cenário de um aumento da taxa de inflação, é claro, uma normalização dos mercados de câmbio, tá? Os mercados ainda estão se ajustando. Por exemplo, eu falei para vocês de que existe controle de capital para empresas financeiras, para empresas, para pessoas jurídicas, para empresas, mas não existe para pessoas físicas, tá? Mas as empresas podem emitir bônus ou títulos e lastreado em dólar e as pessoas físicas podem comprar esses títulos e as pessoas podem comprar dólar. Ou seja, pode existir uma arbitragem que está sendo começando a ser desenvolvida entre segunda e terça-feira. Hoje é o terceiro dia de atuação no novo regime, tá? Para permitir que aquele controle de capital que você tem sobre empresas ou pessoas jurídicas possa ser reduzida via essa liberdade que tem as pessoas físicas, tá? Então, os mercados estão se ajustando. Eu acho que a tendência da taxa de câmbio é se estabilizar nesse patamar de 1.200, pode ter uma pequena elevação, tá? Por causa da aceleração da inflação, tá? Mas os cenários que se tem, especialmente quando a gente olha para o mercado de dólar futuro, não? O dólar futuro, o dólar para dezembro deste ano está abaixo de 1.400 pesos, não? Ou seja, a banda no final do ano vai estar, o teto da banda vai estar mais perto de 1.500, enquanto que o dólar futuro para dezembro está 1.380 por aí, bem abaixo do teto da banda. Então, devemos ter alguma pequena. O dólar pode ter uma trajetória altista em termos nominais, tá? Em termos reais, não, porque temos esse aumento da taxa de inflação, tá? E o grande, digamos, a grande incerteza que se tem é sobre a capacidade do Banco Central de acumular reservas, tá? Ou seja, a meta que se tem, não? O Banco Central até o final do ano tem que comprar 12 bilhões de dólares no mercado, tá? Isso está estabelecido. Então, e é claro que não precisa esterilizar, pode emitir moeda para isso, tá? Isso também pode ter efeitos inflacionários, tá? Mas, de qualquer forma, o temor que se tem é que essa acumulação de reservas possa ter alguma pressão no mercado de câmbio, tá? Em princípio, pelo que o mercado futuro de câmbio na Argentina mostra, não existem essas pressões e temos tido 2 ou 3 dias bastante estáveis, tá? Dois pontos que eu gostaria de destacar. Além do. Eu falei para vocês que o Fundo Monetário vai fazer os desembolsos, além de outros organismos multilaterais. Mas segunda-feira aconteceu um evento muito, estranho, muito importante e pouco comentou aqui no Brasil.
Scott Bessent, secretário do Tesouro americano, é, aquela pessoa que 75 países estão procurando para discutir os acordos comerciais, lembremos que ele é uma das duas pessoas que foram encomendadas, não se encomendou, o presidente Trump encomendou para eles a negociação, um deles é Scott Bessent. Scott Bessent pegou um avião segunda-feira, viajou para Buenos Aires e ficou 12 horas na Argentina, tá? Em eventos oficiais com o ministro da Fazenda, tá? Luiz Caputo, e com o presidente da República, Javier Milei, tá? E no final do dia, Tom pegou um novo avião e voltou para Washington, tá? Não se sabe exatamente, foram vários empresários junto com Bessent, vários empresários de Wall Street, alguns investidores em bônus argentinos também, tá? Mas uma grande surpresa é que o secretário de Tesouro utilize, não, esse procedimento inédito de uma viagem, não, para um lugar tão distante como é Buenos Aires de Washington. O segundo ponto que eu gostaria de... Não, isso mostra o apoio do governo Trump para o governo de Milei, tá? Isso é um ponto, digamos, mais de uma sinalização política, mas acho que ajuda a acalmar os mercados também. Existe a possibilidade que não foi difundido oficialmente, de que exista um swap cambial, entre Argentina e Estados Unidos, tá? Assim como a Argentina tem um swap cambial com a China de 5 bilhões de dólares, que renovou a semana passada, tá? Um pouco porque já se sabia do acordo com o Fundo Monetário, então o governo chinês antecipou esse swap cambial com a Argentina, mas pode ter um swap cambial também com o secretário do Tesouro e o Federal Reserve, tá? Para apoiar a Argentina. E o último ponto, que isso está acontecendo no momento em que existe uma desvalorização do dólar, tá? E apreciação de outras moedas. Acho que isso também ajuda a tranquilizar os mercados de câmbio na Argentina, tá? Ou seja, a Argentina tem essa sorte de não estar em um momento de apreciação do dólar. Se o dólar estivesse apreciando neste momento, acho que teríamos uma pressão altista na Argentina, não? Teria por pressões internacionais. A desvalorização do dólar também nos mercados internacionais está ajudando, tá? Então, eh, eu acho que eh, na Argentina, um tema que sempre me pareceu intrigante é o que o pessoal chama de medo de flutuar. Ou seja, que tem muito medo de flutuar na Argentina. Aqui no Brasil já não temos esse medo há mais de 20 anos. Tá? Poderíamos ter medo de flutuar no ano 99, quando estava se discutindo a transição não, de um câmbio administrado para um câmbio flutuante. Mas não hoje, não? A Argentina tem muito medo de flutuar, especialmente por parte dos economistas, especialmente por os economistas mais antigos, mais velhos, digamos assim. O mercado era muito otimista em termos de, ou seja, o pessoal mais novo que atua nos mercados era mais otimista em termos de o resultado de deixar o peso flutuar, tá? E acho que esse lado acho que saiu triunfante, não? O pessoal do medo de flutuar tem uma literatura enorme, uma literatura econômica enorme sobre esse tema do medo de flutuar. É um tema muito, muito argentino e espero que a Argentina comece a superar esse trauma que se tinha com o câmbio flutuante, não? Com a possibilidade de a gente ter câmbio flutuante na Argentina. Olha, deixa eu te fazer uma pergunta, que é a seguinte: o câmbio está relativamente estável, né? Pelo que você comentou aí em relação às expectativas até o final do ano. Claro, uma desvalorização, mas tem a ver com a própria diferença entre a inflação argentina e americana. Mas a minha pergunta é a seguinte, que de todo modo, ao que parece, a taxa de câmbio real da Argentina se encontrava e provavelmente se encontra apreciada, quer dizer, isso aí os brasileiros que têm ido à Argentina têm experimentado, né? De repente, nossa, os preços estão altos na Argentina, né? Ao contrário de outros momentos. Você acha que isso aí
pode, de alguma maneira, ter alguma consequência negativa em termos de balança comercial, em termos do próprio desempenho, ou há outros fatores que compensam isso? Como é que você vê aí o futuro aí, do nível de atividades e da balança e das contas externas argentinas em função deste nível que a gente tem aí da taxa de câmbio real? Eu acho que, Francisco Dado, esse é um tema importante que eu não comentei, mas eu acho que é central, não? Eu acho que o peso está claramente apreciado, muito, e vai continuar apreciado. Esse que é o problema. Esse que é o, esse que, em consequência, devemos ter uma piora das contas, apesar de que a safra argentina está boa, tá? Está sendo feita agora, vai começar agora, no final de março, começo, no, agora em abril, não? A venda da safra de soja e milho na Argentina, que é muito importante, e é boa do ponto de vista que a produção foi boa, mas de qualquer forma, devemos ter um aumento no déficit em conta corrente. Esse vai ser um problema e acho que vai ser um tema para tratar, tá? Só para dar um ponto mais de assim, mostrar uma coisa. Semana passada, se um argentino queria viajar para o exterior, podia comprar dólar. Comprava dólar no mercado financeiro e pagava 1.380 pesos por dólar. Hoje, o dólar está sendo vendido em Buenos Aires por volta de 1.180. Ou seja, que está mais barato viajar para o exterior hoje. Podemos esperar os argentinos vindo Mas aqui para o Brasil. se a gente no verão vínhamos um monte da Argentina, vamos ver muito mais, porque está mais barato ainda em termos de. Isso é um tema que vai ter que ser discutido agora que está se normalizando o mercado de câmbio, que é o tema da apreciação cambial. Acho que vai ser o grande tema para tratar agora. Ou seja, claramente, como se fala lá na Argentina, a Argentina está cara, está muito cara porque o peso está muito apreciado e a mudança do regime desta semana não está melhor, tá? Ou seja, tornou Não as mudou a importações um situação. pouco mais caras, porque o importador pagava antes 1.080, agora está pagando 1.180, não? Tudo bem, quase 1.200. Mas para o exportador melhorou também, porque o exportador vendia por 1.080 e depois podia vender um pouco lá no contado com liquidação, no MEP, dá um pouquinho mais, mas de qualquer forma melhorou o câmbio para o exportador. Mas vai continuar tendo essa apreciação. Então, esse vai ser um tema recorrente para a Argentina, tá? Mas aí, Lixa, pode me corrigir se eu estiver errada, o câmbio flutuante, mesmo que dentro de uma banda que é muito grande, ele tende a minimizar e a corrigir um pouquinho, né? Essa piora das contas externas. É que a gente está Isso. sem no movimento inicial, que agora não tem mais controles para pessoas físicas, capitais, então, claro, você tem sempre aí um movimento um pouco maior. Mas eu queria te fazer uma última pergunta. O superávit primário de 1,4% do PIB, isso exige reformas, né, Lixa? Porque todo o ajuste fiscal feito até o momento ainda não aconteceram por conta de reformas, né? Reformas de aposentadorias, em programas de transferência de renda. Então, como é que isso vai se sustentar? Esse é um tema. Temos um ministério especial, que é o Ministério de Reforma do Estado, é o Federico Stussenegger, o ministro, não? Foi o nono ministro nomeado pelo Javier Milei, tá? De qualquer forma, as principais reformas, que são a reforma da Previdência, as reformas administrativas, não estão sendo discutidas ainda na Argentina. De qualquer forma, os gastos em Previdência, os gastos sociais e o gasto em funcionalismo público, de forma discricionária, tem se mantido controlados e permitem ter esse superávit primário. Mas como a Margarida discute, apresenta, isso são questões mais discricionárias que institucionais. Acho que vai precisar de um ajuste institucional, novas leis e novos regulamentos para dar uma sustentação mais de médio e longo prazo para esse ajuste fiscal que foi feito no ano passado, 2024, e que está sendo feito este ano, em 2025,
todo o ajuste é muito mais administrativo que institucional. Isso não se sustenta, porque os pensionistas estão fazendo greve, os funcionários públicos a mesma coisa, por quê? Tudo congelado. Tá bom. Tá bom. Ok. Vamos aguardar aí a evolução dos acontecimentos na Argentina, né? Ao longo desse ano, e se essa nova realidade, se ela vai enfrentar problemas ou se a Argentina continuará se recuperando. Paramos por aqui e até o próximo podcast do Grupo de Conjuntura na semana que vem. Na quinta-feira que vem, nós devemos estar de volta depois desses feriados. Até lá.